6. SRAQILANUFUNDEU. PIDIDUDIPIRDAUEU. Jennifer, lembro que, há alguns anos, minha mãe trabalhava num escritório muito agradável de Chicago. Ela se dava bem com todas as colegas de serviço. No entanto, em determinada tarde, uma delas disse que estava muito chateada pelo fato de minha mãe nunca pedir perdão. Minha mãe hesitou, mas depois se lembrou-se de um incidente no qual havia cometido um erro que prejudicou aquela pessoa que a criticara. Achava que tinha pedido perdão na mesma hora. Ela me contou que tinha assumido a responsabilidade e que tinha me desculpado pelo inconveniente que eu causei. Com o maior cuidado, perguntei o que aquela pessoa queria ouvir de mim. Bem, você nunca me pediu que a perdoasse, disse a colega de trabalho. Pode ter certeza de que eu gostaria de receber seu perdão, pois valorizo nosso relacionamento. Por isso, pergunto agora, você pode me perdoar, por favor? Claro que sim. As duas começaram a rir, e tudo voltou ao normal entre elas, pois minha mãe havia aprendido a linguagem do perdão daquela mulher. Sei que você tem um caso. Quando Jennifer me contou sobre a conversa que teve com a mãe, imediatamente me lembrei de um casal que eu havia aconselhado muitos anos antes. Ange e Martin estavam casados fazia 9 anos quando ela descobriu que ele tinha um caso com uma mulher do escritório em que trabalhava. Ela o procurou para esclarecer a situação. Sei que você tem um caso com Ana. Tenho testemunhas, por isso não vale a pena tentar negar. Ange colocou Martin diante de uma escolha. Ele teria de sair de casa dentro de uma semana ou acabar com o caso e concordar em procurar a ajuda de um conselheiro. Não dá para ser as duas coisas. Você decide. Martin saiu de Ceasa. Cerca de uma semana depois, ele voltou e disse que queria ver o casamento restaurado. Também afirmou que estava disposto a acabar com o relacionamento extraconjugal. Depois de algumas semanas do processo de aconselhamento, Ange dizia: o que mais me chateia nessa história é que Martin não demonstra nenhum interesse em me pedir desculpas. Ele disse que sente muito, e eu até acredito que o caso tenha chegado ao fim. Se não fosse assim, não estaria me dispondo a tentar salvar nosso casamento. Só que ele não me pede desculpas pelo que aconteceu. É como se você estivesse me forçando a dizer essas palavras, comentou Martin. Não estou tentando forçar você a fazer nada, ela reagiu, mas parece que você não está disposto a admitir que agiu errado. Eu já disse que errei. Então por que não me pede desculpas? Ange insistiu. Estou pronta para perdoá-lo. É isso que quero fazer. Mas como poderia perdoá-lo se você não quer pedir desculpas? É como se você achasse que não precisa de perdão porque não fez nada tão ruim assim. Não consigo entender essa lógica. Eu sei que errei, disse Martin. O problema é que é muito difícil pedir desculpas a você. Ele balançou a cabeça. Com lágrimas nos olhos, Martin continuou: não sei dizer por que é tão difícil pedir desculpas. Em nossa pesquisa, descobrimos que há muitas Anges no mundo. Quando questionada sobre o que espera de um pedido de perdão, uma em cada 5 pessoas, 21%, respondeu: espero que ele deu a me peça desculpas. Essas são as palavras mágicas que indicam sinceridade. Mas por que pedir desculpas é tão importante para algumas pessoas e tão difícil para outras, como Martin? Por que se desculpar? Por que motivo é tão importante pedir desculpas a alguém? Aqui estão as respostas que nossa pesquisa revelou. Em primeiro lugar, pedir desculpas indica a outra pessoa que você deseja restaurar completamente o relacionamento. Matt e Kelly eram casados havia 15 anos. Ele diz: quando ela me pede desculpas, sei que não quer jogar o problema para baixo do tapete. Ela deseja que nosso relacionamento seja autêntico. Ela pode dizer qualquer coisa durante o processo do perdão, mas sei que, quando chega ao ponto de pedir desculpas, é sinal de que está sendo sincera. É por isso que perdoá-la é muito fácil para mim. Sei que Kelly valoriza nosso relacionamento mais que tudo na vida. Isso me dá enorme satisfação. Quando ocorre um ato ofensivo ou prejudicial,
cria-se imediatamente uma barreira emocional entre duas pessoas. Até que esse obstáculo seja removido, o relacionamento não tem como progredir. Um pedido de perdão é a tentativa de remover tal barreira. Se você descobre que a linguagem do perdão primordial da pessoa é o pedido de desculpas, então essa está diante da maneira mais óbvia e simples de resolver o problema. Para essa pessoa, isso é um sinal de que você está agindo com sinceridade e deseja ver o relacionamento restaurado. A segunda razão por que pedir desculpas é tão importante é que essa iniciativa mostra que você compreende que fez uma coisa errada, algo ofensivo, mesmo que não tenha sido intencional. Pode ser que aquilo que você disse ou fez não seja moralmente errado. É possível até que tenha agido daquela maneira para brincar com a outra pessoa. Mas acontece que causou uma ofensa ou um prejuízo. Agora essa pessoa ofendida ou prejudicada tem algo contra você. Esse erro cometido criou um espaço entre os dois. Nesse sentido, o que você fez foi errado, e pedir desculpas é a atitude adequada, especialmente se essa for a linguagem do perdão primordial da outra pessoa. Pedir desculpas é uma admissão de culpa. Demonstra que você sabe que merece algum tipo de punição. Em terceiro lugar, pedir desculpas sinaliza que você está disposto a colocar o futuro do relacionamento nas mãos da pessoa ofendida. Você admitiu que errou, demonstrou arrependimento e prontificou-se a reparar os danos. Amias agora está dizendo, por favor, me perdoe. Você sabe que não pode dar a resposta no lugar da outra pessoa. Trata-se de uma prerrogativa exclusiva daquele que foi ofendido ou prejudicado, perdoar ou não. E o futuro do relacionamento reside justamente nessa decisão. Com isso, o controle da situação não está mais em nossas mãos, algo que, para algumas pessoas, é muito difícil de conceber. De que você tem medo? Pedir desculpas é especialmente difícil para pessoas de temperamento complicado. Lembra-se de como Martin tinha dificuldade para pronunciar as palavras por favor, me perdoe diante de Angie? Quando ele preencheu um teste de personalidade, conseguiu uma excelente graduação no quesito controle. Isso quer dizer que ele se sente pouco à vontade quando não está no comando de determinada situação. Pedir desculpas a Angie era como abrir mão do controle e colocar o futuro do relacionamento nas mãos da esposa. Subconscientemente, isso era difícil demais para ele. Com o tempo, Martin percebeu que a pessoa saudável é aquela que reconhece os próprios traços de personalidade e os aceita como característica, mas se recusa a ser controlada por eles quando são nocivos ao relacionamento. 2 Por causa disso, ele conseguiu dizer a Angie, por favor, me perdoe. Ela reagiu com lágrimas, um abraço e um sim definitivo. O relacionamento foi restaurado quando ele usou a linguagem do perdão primordial da esposa. Muitos de nós temem a rejeição, e essa é outra razão por que é tão difícil pedir desculpas. O medo da rejeição é natural entre os seres humanos. Hamilton B. Away, acadêmico da St. Edward S. University em Austin, no estado do Texas, e autor do livro No Regrets CM Arrependimento, afirma, pedir desculpas é uma admissão de erro, e ninguém gosta de fazer isso. Isso nos torna vulneráveis, pois estamos pedindo alguma coisa, perdão, que, acreditamos, apenas a outra pode garantir. E pode ser que não recebamos. 3 Ninguém gosta de ser rejeitado. Para algumas pessoas, porém, trata-se de um sentimento quase insuportável. Elas enfrentam muita dificuldade na hora de pedir desculpas porque sabem que a concessão do perdão depende de outra pessoa que tem a prerrogativa de não querer perdoá-la, o que, em última análise, é uma forma de rejeição. A solução para essas pessoas é reconhecer esse medo, mas não se deixar controlar por ele. O raciocínio deve ser mais ou menos este: sei que morro de medo de ser rejeitado. Também sei que alguma coisa que fiz criou uma dificuldade nesse relacionamento, e o único jeito de resolver esse problema é pedir desculpa com sinceridade. Assim, se o pedido de desculpas é a linguagem do perdão da pessoa que ofendi, confrontarei meus temores e a procurarei para pedir, por favor, me perdoe. Pessoas maduras reconhecem seus temores, mas se recusam a permitir que eles as mantenham cativas.
Quando elas valorizam um relacionamento, dispõem-se a confrontar seus medos e tomar as iniciativas necessárias para resolver todas as dificuldades. Outro temor que, às vezes, impede que alguém peça desculpas por um erro cometido é o medo do fracasso. Via de regra, essa pessoa possui uma bússola moral muito precisa. Para ela, consertar um erro tem relação direta com o sucesso. Ao longo da vida, essa pessoa tenta fazer as coisas certas. Que o ando consegue, sente-se bem-sucedida. Admitir um erro é, para ela, o equivalente a dizer, eu sou um fracasso. O maior temor de alguém assim é fracassar. Assumir um erro no relacionamento é como a admissão de um fracasso. Consequentemente, essa pessoa encontra dificuldade em admitir que está errada. Em geral, ela discutirá muito, tentando convencer a pessoa ofendida de que não fez nada errado, e usará argumentos como este: pode ser que você tenha se sentido chateado ou magoado, mas é porque interpretou mal a situação. A minha intenção não era essa. Às vezes, a maneira de se defender é mais agressiva do que a ofensa que deu início ao problema, mas quem tem medo do fracasso não vê a coisa dessa forma. Prefere dizer, eu estou tentando fazer você entender a verdade. Esse tipo de pessoa quase nunca pede desculpas. Não foi surpresa nenhuma descobrir, em nossa pesquisa sobre o perdão, que a gente reclamando meu cônjuge quase nunca pede perdão. Certa vez, um homem casado disse sobre a esposa, ela é muito cabeçadura para pedir desculpas. Somos casados há 10 anos, e ela nunca pediu perdão por coisa nenhuma. Em outra ocasião, uma mulher casada desabafou, não sei se é um caso de orgulho masculino, mas ele só me procura para pedir desculpas depois que dou um gelo de uns 2 dias. Ele prefere que os dois se sintam mal a admitir que está errado. Para a gente assim, a solução reside em compreender que o medo do fracasso, assim como o medo da rejeição, é um dos mais comuns da humanidade. O primeiro passo é reconhecer esse temor, primeiro para si, dizendo algo assim, às vezes, faço e falo coisas que prejudicam meu cônjuge ou algum amigo, e isso provoca um efeito nocivo em nosso relacionamento. A única maneira de compensar e restaurar esse relacionamento é pedindo perdão, por isso preciso aprender a me desculpar, apesar de meus medos. Entendo que cometer um erro, dizer ou fazer algo que prejudica outra pessoa é normal, e que todo mundo faz isso. O fato de errar não significa que eu seja um fracasso total. Por isso, reconhecer que fiz alguma coisa errada não quer dizer que eu seja uma pessoa fracassada. Na verdade, isso me ajudará a restaurar um relacionamento prejudicado. Assim, vou enfrentar meu medo, assumir meu erro e pedir perdão. A pessoa que raciocina assim está no caminho certo para aprender a pedir desculpas na hora certa e viver de maneira saudável. Em uma conferência, Lana Noes contou sua história. Conforme você falava, percebi que meu marido e eu estamos usando linguagens diferentes. Ele sempre diz que sente muito, mas, para mim, isso não vale grande coisa. Preciso que ele me procure e diga, por favor, me perdoe. Só assim consigo acreditar que ele está assumindo o erro e se desculpando de verdade. Fica muito mais fácil para mim perdoá-lo e deixar o problema para trás. Até a noite de hoje, irá como se nunca conseguíssemos terminar uma discussão antes de um magoar o outro. Conversávamos sobre isso e tentávamos pedir desculpas, mas parecia que nunca conseguíamos resolver esse problema. Depois de um tempo, ele dizia, bem, eu disse que sentia muito. Por que você continua aborrecida com isso? Por que não consegue deixar para lá? Eu não entendia por que não era capaz de deixar passar. Só sabia que não era muito certo fazer isso. Mas agora consigo. Peça, não exija uma diferença enorme entre pedir e exigir perdão. Uma esposa afirmou, ainda consigo ouvir a mesma coisa em minha cabeça, como se fosse um eco. Ouvi isso centenas de vezes durante nossos 25 anos de casamento. Ele insiste, eu disse que sinto muito. O que mais você quer? Eu só queria que, pelo menos uma vez, ele olhasse em meus olhos e dissesse, por favor, me perdoe.
Ele exige meu perdão, mas nunca pede desculpas, e jamais muda nada. Nunca tive a oportunidade de conversar com o marido dessa mulher, mas tinha uma forte suspeita de que ele tinha uma personalidade controladora e um medo tremendo de fracassar. Se fosse possível tratar esses dois traços de personalidade, o relacionamento desse casal não teria terminado como terminou, ou seja, em divórcio. Não exija perdão. Não é possível fazer isso. Quando exigimos perdão, deixamos de compreender sua natureza. O perdão é, em essência, uma opção que se faz pela suspensão de um castigo e pela volta da pessoa que cometeu o erro ao nosso convívio normal. É desconsiderar a ofensa, de maneira que a confiança seja restabelecida. O perdão significa, eu prezo nosso relacionamento. Por causa disso, escolho aceitar seu pedido de desculpas e abrir mão de meu direito de exigir justiça. É, fundamentalmente, um presente. Quando passamos a exigi-lo, deixa de ser um presente. Quando estou na condição daquele que gerou a ofensa e exijo ser perdoado, sou como um monarca que senta no trono para julgar a pessoa prejudicada e a considera culpada de não ter um coração misericordioso. Ela está magoada e zangada por causa do erro que cometi, mas tento fazê-la sentir-se culpada por não me perdoar. Já quando me dirijo àquele que sofreu as consequências de meu erro e digo, por favor, me perdoe, a situação se inverte. Passo a ser a pessoa que se curva diante do trono e peço desculpas por ter prejudicado o próximo. Sei que, se ele atender meu pedido, me torno alvo de sua misericórdia, seu amor e sua graça. O perdão deve sempre ser pedido, nunca exigido. Não é pouca coisa, por favor, compreenda que, quando você pede desculpas, o que está pedindo não é pouca coisa. Conceder o perdão terá um custo alto para a pessoa ofendida ou prejudicada. Para perdoar você, ela terá de abrir mão do desejo de ver a justiça ser feita. Precisa abrir mão do sofrimento e da raiva, bem como do constrangimento e da humilhação pelos quais precisou passar. Deverá superar os sentimentos de rejeição e traição. Em alguns casos, terá de conviver com as consequências do erro que você cometeu. Essas consequências que demandam perdão podem ser de ordem física, como uma doença sexualmente transmissível, o nascimento de um filho numa relação extraconjugal ou a lembrança de um aborto. Outras podem ter relação com as emoções, entre elas as imagens mentais do rosto transtornado e as lembranças da voz furiosa daquele que errou, ou a memória que se guarda de uma relação ilícita, ou certas palavras ríspidas que não saem da cabeça. A pessoa magoada precisará viver com tudo isso e muito mais, e processar toda essa informação para que então possa perdoar. Quando se pede desculpas, isso não é pouca coisa. Como afirma um antigo provérbio chinês, quando se curvar, curve-se bem. Por causa do alto preço do perdão, não espere que a pessoa ofendida desculpe você imediatamente. Caso se trate de uma ofensa leve, e seu pedido de desculpas seja apresentado na linguagem do perdão primordial dessa pessoa prejudicada, então é possível que ela conceda o perdão na mesma hora. Contudo, se o dano foi grande e recorrente, levará tempo para que a parte ofendida processe o pedido de desculpas, principalmente se a linguagem do perdão dessa pessoa for a da restituição ou a do arrependimento. Leva tempo para ver se há necessidade de oferecer alguma restituição ou demonstrar arrependimento genuíno e disposição de mudar o comportamento nocivo. A pessoa prejudicada deve ter convicção quanto à sua sinceridade, o que pode levar tempo. Enquanto isso, sua maior virtude deve ser a paciência. Certifique-se de que esteja, 1. Usando a linguagem do perdão primordial da pessoa ofendida, e 2. Fazendo tudo o possível para mudar seu comportamento. Buscando com diligência essas duas coisas, há maior probabilidade de que o perdão chegue no momento certo. Pedir desculpas verbalmente depois de fazê-lo usando alguma das outras linguagens do perdão costuma ser a chave que abre as portas para possibilitar o perdão e a reconciliação. Pode ser o único elemento de seu pedido de desculpas que a pessoa prejudicada deseja ouvir. Por favor, me perdoe é o ingrediente que a convencerá de sua sinceridade na hora de pedir perdão. Sem o pedido de desculpas, qualquer declaração do tipo, sinto muito, errei com você.
Compensarei seu prejuízo e nunca mais repetirei esse erro. Pode soar como um comentário superficial, inventado como forma de jogar o problema para baixo do tapete sem tentar resolvê-lo de fato. Aqui estão algumas declarações que podem ajudar você a usar a linguagem do perdão relacionada ao pedido de desculpas. Declarações de pedido de desculpas. Sinto muito pela maneira como tratei você. Sei que falei muito alto e usei palavras rudes. Você não merecia isso. Foi um erro grande de minha parte, e quero pedir desculpas. Sei que causei mágoa profunda em seu coração. Você tem todo o direito de nunca mais falar comigo, mas, com sinceridade, sinto muito mesmo pelo que fiz. E espero que você encontre forças em seu coração para me perdoar. Não tive a intenção de magoar você, mas é claro que foi isso que fiz. Percebo agora, e vejo que minhas atitudes estavam erradas, embora meu intuito fosse apenas de me divertir. Acontece que se divertir às custas do sofrimento do outro é errado. Prometo a você que tentarei nunca mais fazer isso. E também quero, por favor, pedir que me perdoe. Fale sobre o assunto. Você já achou que havia pedido perdão por uma situação e depois descobriu que a outra pessoa não sentiu que você tivesse se desculpado? Que atitude complementar você tomou naquela situação? Você já precisou perdoar ou pedir perdão? Como se sentiu? Como podemos aprender a oferecer perdão mesmo quando a outra pessoa não está disposta a pedi-lo ou é incapaz de fazê-lo?